Olá pessoal, tudo bem? Venho para falar um pouquinho com vocês sobre a MP 966 de 2020. Essa MP, medida provisória, ela visa trazer as hipóteses de responsabilidade dos agentes públicos no combate e enfrentamento à pandemia do Covid-19. Antes de falar um pouquinho sobre essa MP, eu gostaria de contar só uma historinha rapidinha para vocês. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Então, um certo dia voltava eu de viagem, tinha ido atender um cliente e no meio do caminho eu fui surpreendido com todo o trânsito parado. Os caminhões bloqueavam a estrada e eu fiquei por 4 horas esperando que liberasse a passagem. Nesse intervalo de tempo, eu tive fome, eu tive sede e em um dado momento passou uma pessoa com uma caixinha de isopor vendendo água mineral. Eu perguntei quanto custava cada garrafinha de água mineral, ela me disse R$ 7. Eu conhecia bem o caminho, sabia que mais ou menos uns 10 quilômetros adiante tinha um restaurante que lá eu pagaria nessa água mineral em torno de R$ 2. Mas eu digo, eu não sabia que horas o trânsito ia liberar, eu não sabia se passaria novamente uma pessoa para vender água mineral, e eu estava com sede e sabia que a minha sede ia aumentar. O que eu fiz? Eu paguei os R$ 7 na água mineral. Por que eu conto essa história para vocês? A gente vive um momento totalmente diferente na nossa história. Há um tempo atrás falava tanto em corrupção, tanto em desvio de recursos, e as pessoas que estão à frente da administração pública, estavam à frente da administração pública, ficaram medrosas, amedrontadas com isso. Por um lado é bom, cria um senso de responsabilidade, um senso de dever e zelar pelo dinheiro nosso, o dinheiro de vocês, que é recolhido através dos impostos e que vai se transformar em serviço público a ser disponível para a sociedade. Mas, por outro lado, a administração pública tem se tornado cada vez mais lenta e cada vez mais burocrática. O medo da responsabilidade, muitas vezes desproporcional em relação ao problema causado, isso quando acontece de fato um problema, um desvio, ele leva o administrador público, o prefeito municipal, o secretário municipal de saúde, o secretário de administração, o advogado que emite parecer, o departamento de controle interno da administração, a ficar com receio na tomada de decisão. O que a gente tem nesse momento da nossa história? A gente tem um momento que a atuação da administração pública tem que ser rápida, eficiente e urgente. Todos os dias a gente vê o número de mortos por conta do Covid, às vezes dobrarem, o número de casos novos aumentar assim, de uma proporção absurda. E para isso a administração pública, para conter essa pandemia, ela tem que atuar com rapidez. Mas como eu vou atuar com rapidez e correr o risco de daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu receber um oficial de justiça na minha porta me intimando para poder responder uma ação de 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais? É muito difícil. E aí essa medida provisória ela traz o quê? Da mesma forma que eu não tinha opção naquele momento de esperar para comprar água lá na frente, porque eu não sabia que horas terminaria o bloqueio, o gestor público hoje também ele não pode esperar a hora que vai acabar a pandemia, ou não pode esperar 1 mês no prazo para publicar um edital de licitação, 45 dias para publicar um edital de licitação. Então a gente teve nesse intervalo de tempo uma lei, que é a Lei 13.979, que trouxe algumas hipóteses de dispensa de licitação emergencial para o enfrentamento da Covid-19, mas mesmo assim os prefeitos municipais eles têm medo também de tomar as decisões. Porque pode ser que amanhã, depois que passa o calor do momento, depois que passa a situação de urgência, alguém questione a legalidade daquele processo de dispensa. Então essa medida provisória trouxe uma garantia adicional nesse caso, falando que prefeito, secretário, advogado, controlador interno, você só será responsabilizado em 2 hipóteses. Se você atuar com dolo é o quê? A intenção de desviar recurso, isso comprovado, ou um erro grosseiro. O que é o erro grosseiro? Aquele erro que ele é infantil, que qualquer pessoa ela teria condição de perceber que aquilo não tem sustentação jurídica, não tem sustentação fática. E o que eu acho que é muito importante nesse momento? Que o artigo 3º dessa medida provisória ela também obriga o órgão de controle, então o Ministério Público, o Tribunal de Contas, quando ele for questionar aquele prefeito, questionar aquele advogado, questionar aquele secretário municipal, ele terá que pensar em ele tem que fazer a seguinte pergunta para ele: o que eu faria naquele cenário de dificuldade? Eu tenho que entender as dificuldades concretas e reais no momento da tomada de decisão. Outra questão, a complexidade da matéria. Vamos imaginar a seguinte situação nesse momento. Eu sei que eu preciso de comprar respiradores para o Estado precisa de aumentar os leitos de UTI,
Mas como que o Estado vai fazer se há um ano atrás um respirador custava 50 mil reais e hoje custa 500 mil reais? O prefeito, ele pode, o governador do estado, ele pode esperar o preço diminuir? Quantas vidas custarão isso? Então, nesse caso, toda essa complexidade, toda essa dificuldade, ela tem que ser levada em consideração no momento em que for feita a fiscalização e o controle dessa ação. A circunstância também da incompletude das informações da situação de urgência. A incompletude, meus amigos, é a mesma situação minha. Quando eu fiquei parado na estrada, eu não sabia se a liberação aconteceria dali 10 minutos, dali 1 hora, daqui 5 horas. Pode ser que eu acabasse de comprar uma água por R$ 7 e imediatamente o trânsito fluísse, eu chegasse no lugar onde a água custava 2. Mas naquele momento eu não tinha condição de saber isso, por conta da incompletude da informação. Eu não sabia o horário, o momento em que essa estrada seria desocupada. Então eu vejo com muito bons olhos essa medida provisória. Eu acho que ela é muito importante nesse cenário. Garantir segurança na tomada de decisão por parte dos prefeitos, secretários municipais e agentes públicos é fundamental nesse momento. Não adianta eu ter dinheiro para poder gastar, não adianta eu ter uma lei permitindo que eu possa fazer uma dispensa de licitação, se eu não tenho garantia por parte do prefeito que ele pode usufruir desse dinheiro e usar dessa modalidade de dispensa de licitação, sendo que sem que daqui 5 anos, daqui 2 anos, 3 anos, alguém vá bater na porta dele e falar que ele estava errado naquele momento. Claro que os desvios devem ser combatidos, mas é muito importante nesse cenário, principalmente, garantir segurança na tomada de decisão para que as decisões elas sejam mais rápidas, céleres e atendam a finalidade principal nesse momento e o objetivo fundamental da administração, porque o quê? Salvar vidas, tá bom? E isso vale também, inclusive, para salvar a economia. Então, as ações do governo que visam, por exemplo, a concessão de bolsa auxílio para as crianças que estão matriculadas na rede municipal, na rede estadual de ensino, o fornecimento de cesta básica, o fornecimento de bolsa às pessoas que estão numa situação de desemprego ou as pessoas que foram afetadas pela pandemia, elas também englobam nessa hipótese de responsabilização exclusivamente por quê? Dolo, ou seja, intenção de desviar recursos ou erro grosseiro. Erro grosseiro o quê? Aquele erro infantil. Tá bom? Até a próxima, muito obrigado e até mais.